1 Reis, capítulo 19, versículo 4, e logo após os versículos de número 7 e o 8, que diz assim a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, e logo após o versículo 7 e o 8, que diz assim a palavra de Deus. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Amém? Tome seus assentos. Amado e queridos irmãos, nessa noite de comunhão, nessa noite fraterna de Deus, que Deus tem marcado esse encontro conosco, nós temos algo da parte de Deus para falar com os irmãos. Vamos falar sobre um profeta muito conhecido da Bíblia Sagrada, um profeta cujo nome é Elias, o Tisbita, que a história vai contar e que nós vamos observar. Ele teve um momento muito dificultoso para a sua vida. Ele teve um momento de muita aflição no seu coração, de muitos sentimentos adversos ele teve. Nós vamos observar aqui que o profeta Elias, no contexto, ele viveu muitas coisas sobrenaturais com Deus, viveu muitos momentos com Deus, momentos únicos, momentos de poder de Deus na sua vida, em que ele orou, o fogo cair do céu, onde ele deu uma ordem segundo sua comunhão com Deus, em oração, e a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e 6 meses, não choveu, segundo a palavra de Deus na sua boca, que ele era um homem muito contido com Deus. Mas ele, sendo um homem contido com Deus, a Bíblia vai nos dizer que teve um momento da vida de Elias que ele ficou muito triste, ficou muito para baixo, e a Bíblia vai dizer que no seu ânimo, a palavra ânimo aqui é interior, alma, na sua alma ele desejou a morte, no seu interior ele queria morrer. Para nós observarmos isso aqui, que até os homens que tinham comunhão com Deus, eles tinham sentimentos também adversos, tinham sentimentos de até tirar sua própria vida, como Elias teve. Nós vamos entender que é natural, todos os homens têm esse momento, todos os homens e mulheres têm esse momento de aflição da sua alma. E nós vamos entender aqui nesse contexto o que foi que aconteceu com Elias, que ele desejou a morte, mas depois ele conseguiu ânimo que o fez levantar e prosseguir na sua caminhada com Deus. É natural, como eu falei, a gente sentir no nosso coração certos momentos de dificuldades, certos momentos de aflição e de apreensão. É notório, quando a Bíblia vai falar no capítulo 19, eu peço que vocês continuem com a sua Bíblia aberta para me acompanhar na leitura. Você vai observar aí no capítulo 19 que a Bíblia vai dizer que Acabe falou para Jezabel e disse para ela que
Elias havia feito, e como ele tinha feito aquela tamanha coisa com os profetas de Baal que sustentava o reino de Jezabel. E o que foi que aconteceu? Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, e disse, como se ela estivesse falando: hoje mesmo, hoje tu vai morrer, Elias. Hoje mesmo tu vai morrer. Mas é meio contraditório aqui, né, irmãos? Se uma pessoa quisesse matar a outra, ela ia mandar um mensageiro ou uma pessoa para executar? O que é que vocês acham? Se uma pessoa quisesse matar a outra, ela ia mandar um mensageiro ou uma pessoa já para executar o que ela queria? Lógico que ela queria mandar uma pessoa para executar. Mas a articulação de Jezabel era tirar o ânimo de Elias. Tirar o ânimo de Elias com uma palavra. Com uma palavra. Você vai entender o poder que a palavra tem. Poder que a palavra tem. A Bíblia diz no Provérbios 18, verso 21, que a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então o poder da palavra, ela tem morte e vida no poder da língua. Jezabel, alguns historiadores dizem que quando as pessoas iam fazer guerra, os reinos iam fazer guerra, e eles viam que ele tinha um poderio muito forte, ele enviava mensageiros na frente para mandar a sua mensagem, que eles iriam chegar lá como o exército mais forte, e para desencorajar a outra população, que eles iam afrontar aquela população. Então qual foi o intuito de Jezabel? Confrontar Elias no seu interior, para que ele não tivesse perspectiva de vida e nem de crescimento. Ela estava dizendo: hoje eu vou te matar. E o que foi que aconteceu com Elias? Ele recebeu aquela palavra. Ele recebeu aquela palavra e no seu ânimo ele desejou a morte. E o que é que a gente aprende aqui? Quantas vezes nós estamos propícios a receber palavras que vai nos destabilizar, que vai nos colocar para baixo, que vai nos confrontar e até acreditar nas palavras que as pessoas determinam a nosso respeito. Quantas vezes algumas pessoas, Jezabel estava literalmente sendo usada pelo inimigo. Até no livro de Apocalipse, no contextualizado de Apocalipse, Jezabel era um espírito maligno que oprimia o povo a fazer coisas erradas. E aqui Jezabel estava sendo usada pelo inimigo para desestabilizar o profeta Elias, que era um homem de Deus. E talvez você chegou aqui nessa noite até desestabilizado, por acreditar em palavras que disseram para você, por palavras que foram direcionadas do inimigo para desestabilizar a sua vida, fazendo você a desacreditar de tudo que você construiu com Deus, de tudo que você viveu com Ele. Quem sabe você está aqui, ou você conhece pessoas que até por uma palavra ela foi desestabilizada, ela foi confrontada no seu interior, e ela não tem mais perspectiva de mais nada. Ela só pede no seu ânimo que a sua vida acabe, que não tem mais jeito para ela, que não tem mais perspectiva para ela. O que foi que Elias fez? Ele recebeu essa palavra. Quando ele recebe essa palavra, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi orar. E ele disse que o seu ânimo estava desejando a morte, mas ele não deixou de dizer para Deus o que estava acontecendo no seu coração. Nós temos que aprender nessa noite, literalmente nós temos que aprender, e eu digo isso abertamente aqui para vocês, e até você internauta que está aí sendo alcançado por essa mensagem. Talvez no seu interior há palavras contrárias
há palavras que são contraditórias àquilo que Deus está dizendo ao seu respeito, e você talvez está até acreditando, e no seu ânimo não tem mais perspectiva de vida. Mas eu venho te dizer nessa noite, você tem um Deus que não só quer ouvir quando as coisas estão acontecendo bom para você, mas quer ouvir também quando você está em desespero e não está acreditando mais em nada. Deus, Ele que compreende os seus sentimentos, Ele quer ouvir da sua boca, você dizendo: Senhor, eu estou desejando até morrer, mas eu confio em Ti, por isso que eu estou falando para Ti. Deus quer aumentar o seu nível de relacionamento, de que só você não tem que só dizer coisas boas para Ele, ou que quer viver coisas extraordinárias com Ele. Também no tempo de deserto também, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz quando tudo está acontecendo adversamente, quando você vê as coisas fugindo do seu controle. Deus ainda quer ouvir a sua voz, você dizendo: Senhor, eu estou fraco, eu não estou acreditando mais em nada, eu estou desesperado. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A Bíblia vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O profeta Elias, ele era um homem de oração, ele era um homem de compreensão de Deus. Então ele tinha compreensão de que até na fraqueza dele, Deus iria aperfeiçoar ele. Então quando ele chegou diante de Deus, ele disse: mas veja só, Elias confiava em Deus. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que nós devemos fazer com que tudo que há em nós seja conhecido diante de Deus, através das nossas orações e súplicas, em ação de graça. Tudo deve ser conhecido diante de Deus. Não é só quando tudo está passando bem que Deus deve saber, não. É quando tudo está adverso também, quando tudo está desesperado, quando tudo está fugindo do seu controle. Você tem que contar para Ele tudo ao seu respeito. Ele tem que saber de tudo, e Ele tem que saber da sua boca. Por que Ele tem que saber da minha boca? Porque Ele tem que ver você entronizando para Ele. Quando você ora para Deus, dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, não é que Ele não saiba, é que Ele quer ouvir de você: Senhor, eu estou te contando, porque eu confio em Ti, eu acredito em Ti. Não é que Deus não conhece nada ao seu respeito, é que Ele quer que você compreenda, que você falando para Ele, você está dizendo: eu confio em Ti, eu acredito na Tua intervenção. Mas o que foi que aconteceu com o profeta Elias? Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. O complexo de inferioridade de Elias era tão grande que ele disse: eu não sou melhor que os meus pais. Ele começou a comparar ele com os outros. Ele começou a comparar ele com os pais dele. Quando a gente está no complexo de inferioridade, a gente quer comparar a gente com o outro, quer comparar o nosso nível com o outro. E Elias passou por isso. Mas Deus não quer que você olhe para o outro e nivele você através do outro. Não, Deus só quer que você viva intensamente com Ele, porque Ele vai conduzir a sua vida. Então o que é que aconteceu com Elias? Ele estava dizendo: já basta. Quantas vezes a gente olha para os outros e quer nivelar a nossa vida aos outros, quer comparar o nosso nível de relacionamento com Deus com os outros, e diz assim: já basta, não dá para mim, fulano de tal faz, porque eu não posso fazer, porque eu não posso viver nessa dimensão. E ele começa a ter compreensões de Deus diferente, porque Elias estava olhando para um ambiente e ele disse: eu estou só. Já morreu, a Bíblia vai dizer lá na frente que Elias diz: eu estou sozinho, não tem ninguém mais comigo, Senhor. Mataram todos os profetas, só existe eu. Elias não via mais ninguém, ele só via ele. Ele não tinha mais perspectiva de nada, ele só via ele. Mas era diferente, porque Deus, quando responde a Elias, a Bíblia diz que Deus diz que ainda tinha 7.000 que não tinha se dobrado.
Mas o que é que a gente vai compreender aqui? Elias estava olhando na sua ótica. Elias estava olhando para Deus na sua ótica, no seu ponto de vista. E quantas vezes a gente quer olhar para Deus e observar Ele na ótica dele, na nossa ótica, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. A gente começa a peneirar Deus e colocar Ele numa peneira e dizer assim: acabou, só tem eu, não tem mais jeito, acabou com tudo. Aí o que foi que aconteceu com Elias? A Bíblia diz que um anjo chegou para Elias e disse: levanta e come. A Bíblia diz que Elias levantou e comeu e voltou a dormir. Às vezes Deus quer nos alimentar e nos fazer descansar. Veja só que a Bíblia vai dizer no versículo 5: levanta e come. Ele não disse levanta e come e vai. Ele não disse isso. Ele disse levanta e come. A primeira palavra foi levanta e come. A Bíblia diz que Elias foi lá, levantou, comeu e deitou de novo e dormiu. É porque às vezes Deus quer que a gente levante e se alimente e depois descanse. É porque quando Deus direciona, você viu aqui o texto que João Livino leu aqui: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer que você chegue para Ele para se alimentar, e se alimentando você possa descansar. Deus está dizendo nessa noite: deixa de levar o fardo que não foi feito para você levar, levanta e come, porque eu quero que você descanse na minha alimentação. Então ele levantou, comeu. Eu acho interessante isso aqui. No versículo 7, a Bíblia diz que o anjo tocou nele novamente e disse: levanta e come, porque muito comprida te será o caminho. Aí ele disse que tem um caminho para ele ir. Aí ele disse, a Bíblia vai dizer no versículo 8, que ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Entenda aqui uma coisa. Tem muita gente que está passando por situação adversa, que está desejando até morrer, porque Deus está dando uma ordem. Eu estou falando isso aqui para você pegar. Deus, Ele está dizendo, dando uma ordem: levanta e come. E tem gente que não está levantando e não está comendo. Tem alimento pronto. Deus está dizendo: é preciso que você levante, é preciso que você ore mais, é preciso que você leia mais a palavra, é preciso que você se alimente mais. Mas você não está se alimentando, mas você não está comendo, mas você não está se levantando. Deus está dizendo nessa noite: eu preciso de uma posição sua, de que você se levante, saia desse comodismo, saia dessa situação que está deixando você para baixo. É tempo de se levantar. Deus tem alimento, Deus tem direcionamento. Às vezes Deus, Ele dá alimento para a gente, mas o problema é que a gente não levanta e não tem posição para comer o alimento que Ele nos dá. E esse alimento aqui foi algo divino, porque um alimento natural não sustentaria 40 dias e 40 noites. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está dizendo nessa noite: eu preciso que você não olhe para a situação, eu preciso que você se levante e se alimente. Tem muita gente que está fraco, tem muita gente que não está recebendo nutriente, é porque não está se levantando, é porque não está se levantando para comer. E veja só, Elias viveu esse momento com Deus, um momento de dificuldade, um momento que ele estava desejando até a sua morte,
mas a Bíblia diz que quando ele se levantou e quando ele comeu, aquela comida direcionou ele a ter um encontro pessoal com o Senhor. Deixa eu dizer algo da parte de Deus aqui: essa situação não vai ser a última para você, não vai ser o veredito final para você. Deus está dizendo nessa noite: eu vou te levantar, e se você comer a minha comida, eu tenho um direcionamento para que você venha se encontrar comigo e entender que eu estou presente na situação. Quando Elias chegou no Monte Horebe, a Bíblia diz que a voz chegou para ele na caverna: o que fazes aqui, Elias? Não foi o que fazes aí, porque se ele dissesse assim, o que fazes aí, ele estava falando daqui para ali, mas foi o que fazes aqui. O que foi que Deus estava dizendo para Elias ali? Elias, quando você comeu, quando você se alimentou, que você foi direcionado ao meu monte, você compreendeu que a tua situação, eu também estou nela. O nível de compreensão de Elias abriu quando ele resolveu se alimentar. Talvez você não está enxergando Jesus na sua situação, é porque você não está se alimentando. E Jesus está dizendo: eu tenho um alimento que você vai fazer você se levantar e vai aumentar o seu nível de compreensão e entender que eu estou perto. Deus está perto. Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus perto. Nós estamos estudando Mateus, não é isso? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 8 que existia um centurião romano. Existia um centurião romano. A Bíblia vai dizer que ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o meu criado está perturbado em casa. O meu criado, ele está aperreado em casa. Ele não está bem. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: eu vou lá na sua casa. Aí o centurião romano, ele disse assim: eu não preciso que o Senhor vá na minha casa, eu não sou digno disso, somente uma palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? O centurião disse: porque eu sou subordinado também. Quando eu falo, me obedecem, e quando falam comigo eu obedeço também. Jesus virou para Israel e disse: eu nunca vi em Israel uma fé tão grande como a desse homem. Deixa eu explicar aqui vocês o que eu estou querendo dizer para vocês. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 14 que Pedro, a Bíblia diz que Jesus, ele veio andando por cima das águas, ele veio caminhando por cima das águas. Aí o povo se espantou. Aí Jesus chegou e disse: não temas, sou eu, tende bom ânimo. Aí Pedro olhou para ele e disse: se tu és o filho, se é tu, Jesus, que está falando, manda ter contigo sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus disse: venha, e ele veio e andou sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele sentiu o vento bater nele, e a Bíblia diz que ele começou a naufragar. E a Bíblia diz que Jesus pegou ele, colocou no barco e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque Jesus disse que Pedro tinha uma pequena fé e o centurião, ele tinha uma grande fé. Por quê? Porque Pedro, ele duvidou e tentou entrar na realidade de Jesus, mas o centurião não, ele acreditou em Jesus e trouxe Jesus para a realidade dele. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Eu preciso que você acredite em mim e queira que eu leve você para a minha realidade, e você vivendo comigo no seu cotidiano, a sua fé vai ser viva. A sua fé vai ser viva. Deus quer entrar com você no seu cotidiano, na sua vida, e quer transformar o ambiente. Não adianta você estar olhando tudo e dizendo assim: Senhor, eu estou só. Jesus vai chegar e dizer assim: você não está só, porque eu estou aqui presente. Eu estou presente. Deus é um Deus presente.
Ele quer transformar esse nível de desejo, de tentar tirar a sua própria vida. Elias estava desejando tirar a sua própria vida, mas quando ele foi alimentado por Deus, eu vejo Deus tocando corações aqui e através dessa live. Deus está chegando aonde ninguém consegue chegar e está dizendo: eu quero alimentar corações aqui, eu quero transformar corações aqui, para ter força e chegar no monte de Deus, aonde você vai compreender que eu estou presente. Deus é um Deus presente. E quando Elias compreendeu que Deus era um Deus presente, a Bíblia vai dizer que Elias, ele continuou a sua jornada. Por que ele continuou a sua jornada? Porque a voz que guiava ele agora não era a voz de Jezabel, que provocava medo nele, que provocava angústia no coração dele. Não era mais a voz de Jezabel que direcionava a voz dele, mas sim a voz de Deus, que dizia: vai agora, Elias, ainda tem muita coisa para você viver comigo. Eu queria dizer para você nessa noite que está aqui: deixa de ouvir a voz do medo, deixa de ouvir a voz que te faz angustiada, que te bota para baixo, que faz até você desacreditar da sua vida. Começa a ouvir a voz de Deus dizendo: ainda tem muita coisa que eu quero viver contigo. A Bíblia vai dizer que Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus não está dizendo aqui que está só segunda-feira, Deus não está dizendo aqui que só está quarta-feira, não, é todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Só precisa você abrir os seus olhos e entender: Ele está presente em todo o momento. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que te livra da voz que está te colocando com complexo de inferioridade, te colocando até para baixo, te fazendo desacreditar. Essa voz, ela é dissipada quando você se alimenta, quando você é direcionado ao monte de encontro com Deus, e você compreende que Ele está presente em todas as situações. Deus está presente. Deus está presente. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Deus está presente. Nas maiores angústias, a Bíblia vai dizer no Salmo 40 que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Pode alguém falhar, pode alguém não estar perto, mas Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Deus está perto, Deus está próximo. Ainda que você não compreenda, nessa noite você chegou aqui porque Deus queria deixar bem claro para você: eu estou perto, eu estou perto. Se levante, se alimente. É momento de se levantar e se alimentar, porque com a força do alimento de Deus, você vai chegar ao monte do encontro com Deus. Deus, no meio desse caos que você está vivendo, no meio dessa tribulação que você está vivendo, Ele quer se encontrar com você para dizer: eu sou Deus presente. Como Ele disse para Elias:
Elias, o que fazes aqui, Elias? Eu estou contigo na caverna, eu estou contigo, mesmo quando ninguém está te vendo, mesmo quando a sua compreensão não consegue enxergar Ele. Sinta agora a voz mansa do Espírito Santo de Deus, assim como Elias ouviu na caverna, a voz do sopro manso de Deus, dizendo: eu estou aqui bem pertinho, eu só preciso que você levante, venha comer do meu alimento, venha orar mais, venha ler mais a minha palavra, porque minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Deus quer que você se alimente fazendo a vontade de Deus. Nessa noite, Deus quer que você se alimente da palavra dEle e do relacionamento dEle. Não é o fim. Eu venho dizer bem aberto isso aqui: não é o fim. O diabo até soou mensagem dizendo: eu vou colocar um ponto final. Como aconteceu na vida de Elias, eu vou colocar um ponto final. Não vai ter mais perspectiva, Elias. Talvez ele ouviu essa voz e disse: eu não acredito mais em nada. Talvez você não tenha ouvido essa voz, mas talvez tenha alguém, a pessoa que você conhece, que ouviu essa voz e disse: botaram um ponto final na minha história. Mas Deus está dizendo: é nesse ponto final que o povo está pensando, que está colocando, que eu vou me apresentar e vou dizer: levanta, levanta e se alimenta do meu alimento, porque eu quero ter um encontro contigo. Não deixa que as vozes lá fora determinem o seu futuro, inventando mentiras ao seu respeito, mas deixe que a voz de Deus levante você nessa noite e te diga: ainda tem esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Posso orar? Fica de pé, por gentileza. Eu queria que você, no seu interior, colocasse a sua mão no seu coração agora. Pode parar de pensar que eu vou orar por você. É você que vai orar aí. É você que vai orar aí. E dizer no seu coração assim para o Senhor: Senhor, eu quero me levantar, Senhor. Diga para o Senhor a situação que você está vivendo, ou até uma pessoa que você conhece que está vivendo nessa situação, aonde você está, até nessa transmissão que está chegando até você. Coloque a mão no seu coração e diga: eu não aceito o ponto final que determinaram ao meu respeito. Senhor Jesus, eu quero me levantar. Eu quero me levantar e eu quero comer do teu alimento. Deus, nessa noite tem alimento para te dar força nessa noite. Uma força que não vem do natural, que vem do sobrenatural de Deus. E Deus vai te alimentar para você ter um encontro com Ele. Então, nessa noite, permita que o seu coração seja guardado. Não pense na voz que está determinando algo de ruim para a sua vida. Lembre-se, há uma voz maior, que está chegando agora no seu interior, dizendo: eu tenho um alimento para você, que vai te fortalecer. É tempo de se levantar e buscar mais o Senhor. É tempo de se levantar e buscar mais a palavra de Deus. Deus quer ter um encontro com você nessa noite.
É tempo de se levantar e ter compromisso real com Deus, ter vida verdadeira com o Senhor. Não aceite só aquele limite de relacionamento, queira algo mais profundo com Deus. Se levante, que essa noite seja uma noite determinante para você, que a partir dessa noite você possa se levantar e possa se alimentar daquilo que Deus quer lhe dar, porque com esse alimento você vai andar, você vai se encontrar com o Senhor, e com a sua voz mansa, o Senhor vai dizer: eu estou sempre aqui, estive sempre aqui, só você que não estava vendo. Eu sou Deus presente, eu sou Deus, eu sou Emanuel, eu sou Deus conosco. Que o Espírito de Deus possa consolar corações aqui nessa noite, possa destruir toda palavra negativa do diabo, toda palavra que destruiu até a personalidade de muita gente aqui, que o inimigo venha a ser destronizado com as suas palavras nessa noite, e que a voz de Deus seja a voz central do seu coração. Que Deus venha a ser o nível de compreensão seu, para entender que é Ele o fator determinante para a sua vida. Nessa noite, Deus é Deus de marcar encontros na vida. Nessa noite, e aqui na terra e no céu, está tendo alegria, porque uma vida está se entregando a Jesus agora aqui. Então Deus é fiel, irmãos. Nessa noite, você jovem, olha para mim aqui. Deus nessa noite está marcando essa noite com você, para dizer para você: é tempo de se levantar. Deus tem algo tremendo com você, mas é tempo de se levantar e de se alimentar daquilo que Deus quer dar para você. Então se alimente daquilo que Deus quer lhe dar. Esqueça a voz de lá fora, que quer dizer para você que você não vale nada, e até que você não vai dar nada. A voz de Deus vai te fortalecer e vai te direcionar. Guarde no seu coração e viva o melhor de Deus para a sua vida.